Os fundos de investimento imobiliário são fundos que representam o setor imobiliário e, da mesma forma que um fundo de investimento, eles possuem um patrimônio que é de decorrência do pagamento de um aluguel e esse patrimônio é dividido em cotas de valores iguais. Imagina você possuir um shopping e esse shopping coloca para ser negociado na bolsa os locais onde ficam as lojas, e uma empresa X aluga esse local, que está sendo negociado como um fundo imobiliário na bolsa. Uma pessoa compra duas cotas desse fundo e o aluguel a ser pago é de R$ 5.000, onde esses R$ 5.000 serão divididos inicialmente entre o shopping e entre a pessoa que possui duas cotas desse fundo. Fazendo o acompanhamento do patrimônio, com os resultados obtidos, são feitas as alocações necessárias com o objetivo de ter a máxima rentabilidade. Outra forma de obter lucros é com a valorização do bem em si, ou seja, com a valorização da cota do fundo imobiliário. Entretanto, se o local desvalorizar, o preço do aluguel iria baixar, consequentemente, os ganhos também. Lembrando que quanto melhor a localização do imóvel, maior vai ser a rentabilidade. Mas como funciona a tributação do imposto? Basicamente, os fundos imobiliários só são isentos de impostos de renda quando se trata dos rendimentos para a pessoa física. Vale lembrar que o investidor deve possuir menos de 10% do total de cotas no fundo negociado na bolsa, e o fundo possuir, no mínimo, 50 cotistas. Porém, mesmo na situação de isenção, é necessária a declaração do imposto de renda. Caso o investidor venda cotas de fundos imobiliários, com ganho é necessário pagar 20% do imposto de renda e a declaração das cotas vendidas deve ser recolhida no mês seguinte à venda via DARF. A vantagem em investir em fundos imobiliários é a facilidade em comprar e vender uma cota de fundo imobiliário. Já um imóvel depende de anúncios, corretores, além de um trâmite burocrático enorme, que vai desde o pagamento de impostos, como o imposto sobre transmissão de bens de imóveis, até uma montanha de certidões negativas. Além disso, a rentabilidade dos fundos imobiliários costuma ser maior do que para um imóvel físico. Também podemos citar como uma vantagem a isenção do imposto de renda, pois ao contrário dos aluguéis recebidos de propriedade direta, a renda recebida dos fundos imobiliários é isenta de imposto de renda para pessoas físicas, pois os investidores não precisam pagar imposto de renda sobre os rendimentos mensais dos fundos imobiliários. Já falamos das vantagens de investir em fundos imobiliários, mas agora precisamos alertar sobre as desvantagens de investimento nessa área. Um dos principais desafios ao investir em fundos de investimento imobiliário é a falta de controle direto sobre os ativos. Os investidores não têm poder de decisão sobre quais imóveis serão adquiridos ou vendidos pelo fundo, o que pode resultar em descontentamento quando suas expectativas não são atendidas. Outra desvantagem é a baixa liquidez dos fundos de investimento imobiliário. Diferentemente das ações, por exemplo, que podem ser vendidas facilmente e a qualquer momento, vender suas cotas de um fundo imobiliário pode ser um processo complexo e demorado, limitando a capacidade do investidor de acessar rapidamente seu dinheiro. Investir em fundos imobiliários também envolve riscos de mercado. O valor das cotas podem variar com base nas condições econômicas, flutuações do mercado imobiliário e outros fatores externos. Isso significa que o investidor está sujeito à possibilidade de desvalorização do seu investimento. Agora que já falamos sobre as vantagens e desvantagens deste tipo de investimento, chegou a hora de conhecermos alguns dos principais tipos de fundos imobiliários. Os fundos de tijolo investem diretamente em imóveis físicos, como edifícios comerciais, shopping centers, galpões logísticos e empreendimentos residenciais. Já os fundos de papel investem em ativos financeiros relacionados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, CRS, e letras de crédito imobiliário, LCIS. E para finalizar, nós temos os fundos de desenvolvimento. Eles se concentram em projetos imobiliários em estágios iniciais, como empreendimentos em construção, com o objetivo de obter ganhos com a valorização dos imóveis. É importante ressaltar que esses são apenas três dos tipos mais comuns de fundos de investimento imobiliário, e existem outras variações e estratégias disponíveis no mercado. Cada tipo de fundo possui características específicas, níveis de risco e potencial de retorno distintos.
Antes de investir, é recomendado analisar cuidadosamente cada fundo e considerar seu perfil de investimento, objetivos e horizonte temporal. Agora, você precisa saber como investir em fundos imobiliários. O primeiro passo para investir em fundos imobiliários é educar-se sobre o assunto. Pesquise sobre diferentes fundos, leia prospectos, estude relatórios e avalie o desempenho passado dos fundos. Compreender os conceitos básicos e os riscos associados aos fundos imobiliários é essencial antes de começar. Para investir em fundos imobiliários, é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores. Pesquise corretoras confiáveis e regulamentadas e siga o processo de abertura de conta, que geralmente envolve o preenchimento de formulários online e o envio de documentos para verificação de identidade. Antes de escolher os investimentos imobiliários, é importante definir seus objetivos financeiros e conhecer seu perfil de investidor. Determine se você está buscando renda passiva, valorização do capital ou ambos. Avalie também sua tolerância ao risco e prazo de investimento para encontrar os fundos imobiliários adequados ao seu perfil. Com base em sua pesquisa e objetivos, selecione os fundos imobiliários que se alinham com suas metas financeiras. Analise informações como o histórico de desempenho, qualidade da gestão, setores imobiliários em que o fundo investe, taxa de vacância e distribuição de rendimentos. Compare diferentes opções e faça uma seleção criteriosa. Depois de investir em fundos imobiliários, é importante monitorar regularmente o desempenho dos fundos e revisar sua estratégia periodicamente. Acompanhe os relatórios, verifique a distribuição de rendimentos e avalie se os fundos ainda estão alinhados com seus objetivos. Faça ajustes se necessário. Investir em fundos de investimento imobiliário pode ser uma ótima maneira de diversificar sua carteira e obter renda passiva. Seguindo este guia passo a passo, você estará no caminho certo para começar sua jornada de investimento. Lembre-se sempre de buscar orientação profissional e tomar decisões informadas. Boa sorte em seus investimentos!